A ideia por trás do que eu quero passar hoje é um pequeno trecho do conjunto dos números complexos, que eu ousei dizer, em vez de dizer números complexos, eu ousei dizer sistema numérico bidimensional. Vocês já vão entender por quê. E a primeira pergunta que se faz, né, para que eu vou usar esses números complexos? A gente aprende lá no ensino médio e não tem utilidade nenhuma a não ser para passar no vestibular. Aí quando tu entra numa universidade, tu acaba tendo um pouco mais de contato, de experiência com esses números complexos. Através de, talvez, cálculos 1, 2, 3, 4 vê bastante, cálculo 4 vê bastante, equações diferenciais também vê bastante. Quem faz engenharia elétrica na área de circuitos vê bastante. Então por quê? Qual que é a grande coisa dos números complexos? O que eles fazem que é tão bem feito assim, por dizer? É o seguinte, os números complexos, eles são uma forma, eles têm uma estrutura algébrica diferente da estrutura dos reais que nos permitem fazer operações que são complicadas no R, no sistema dos números reais, nesse conjunto dos números complexos. Você faz a operação lá nos números complexos, vou dizer, dimensão dos complexos. Depois que você faz, tem uma determinada estrutura algébrica diferente dos números reais, você faz essas manipulações, que é bem mais fácil que no real, e depois você volta pro real. Como você faz isso? Você faz pegando exatamente a parte dos números reais. Você ignora a parte complexa. Outra coisa interessante é o seguinte, eu usei dizer aqui sistema numérico bidimensional porque a gente pode considerar o sistema numérico dos reais como uma reta. Aqui, ó, sistemas reais, uma reta orientada, com determinada origem, números, aqui a parte negativa, e se estende o infinito dos dois lados, infinito para cá e menos infinito para cá. O que acontece? Quando você faz somas ou subtrações, o que você está fazendo é girar essa reta, empurrar essa reta para cá, empurrar essa reta para lá. Quando é subtração, você acaba mexendo na reta. Quando você faz multiplicação, multiplicação e divisão, ou você está alongando essa reta, ou você está achatando a reta, ou você está alongando a reta. Essa é a ideia por trás disso. Aí, quando vem um sistema numérico igual o que é proposto pelos conjuntos de números complexos, a situação muda. No sistema dos números complexos, nós temos um sistema bidimensional. O que quer dizer? Primeiro a gente vai considerar, né? A gente vai emprestar dos reais duas retas reais aqui, chamar isso de x, essa de y. Posteriormente, eu vou considerar esse eixo que eu emprestei dos reais como imaginário. Aqui vai ser a minha dimensão imaginária. O que isso faz? Além de você poder empurrar para lá e para cá a reta fazendo soma e subtração, poder esticar, contrair, você vai poder fazer rotações no plano. Você pode rotacionar esse plano para cá, para cá. Como que é feita essa rotação? Essa rotação é feita se você multiplicar pelo número imaginário i. A gente já vai entrar em detalhes mais tarde sobre o que é esse i, mas é um fato bem curioso que é um sistema bidimensional. E essa ideia de sistemas numéricos com mais dimensões levou ao Hamilton, o carinha da física lá das equações de Hamilton, a estudar os quaternions. É um sistema quadridimensional que existe também uma série de operações que divergem também do real e do imaginário. E posteriormente, esse Hamilton ele tinha um amigo que eu esqueci o nome agora, sou péssimo com os nomes, que ele desenvolveu um sistema numérico chamado octônios.
Esse sistema numérico octônios, ele até então, naquela época, ele era apenas assim uma brincadeira intelectual entre os matemáticos, não era nada muito sério. Diverge um pouco porque, por exemplo, no conjunto dos octônios, que o carinha que eu não sei o nome inventou, não existe mais associatividade da multiplicação, né? Por exemplo, isso aqui no real é a mesma coisa, né? Um número multiplicado aqui, aqui, aqui. Se eu fizer assim, essa associatividade assim, e fizer a associatividade assim, ó, fiz no y e no x e no y e no z. Isso aqui no octônio já vai dar um resultado diferente, o que já é considerado estranho, né, para quem está acostumado com os reais. Aplicabilidade disso, dos octônios. Quem já ouviu falar em teoria das cordas? A teoria das cordas é baseada em sistemas com 8 dimensões, são os octônios. Desde a época dos anos 70, vários físicos, até mesmo Einstein, que morreu em 55, mas ele já tinha uns projetos sobre a teoria das cordas, a unificação da relatividade geral com a mecânica quântica, que é algo oposto e causa grande conflito para fazer uma teoria de unificação. Levaram a estudar, esses físicos a estudarem sistemas multidimensionais para descrever a teoria das cordas. A teoria das cordas, as dimensões que vocês ouvem falar da teoria das cordas, nada mais são que sistemas numéricos multidimensionais. Bom, isso aí é algo bem interessante também. E agora eu vou começar então, de fato, falar um pouco sobre os números complexos. Bom, os matemáticos antigos, existia uma certa equação algébrica, por exemplo essa. Isso aqui é de fácil resolução, né? Os matemáticos conheciam, a equação que satisfaz essa igualdade é mais ou menos raiz de 2. Raiz de 2. Agora, se o sistema muda um pouco, eu vou fazer um sisteminha diferente. X ao quadrado mais 1 igual a 0. Agora aqui eles já se embasbacabam todo. Por quê? Porque ele ia cair numa raiz com um número negativo. Isso não está definido no conjunto dos números reais. Aí, esse é um problema. O que se faz então? Primeiramente, a ideia que se teve é que haveria um conjunto superior aos reais que admitiria essas operações com raízes negativas. E essas raízes negativas, então o conjunto dos números reais, eles satisfariam qualquer equação desse tipo aqui. Xn mais an menos 1, xn menos 1 mais a1x mais a1 zero. Sendo esses coeficientes constantes aqui, o conjunto dos complexos ele tem a estrutura e a capacidade de resolver qualquer equação polinomial dessa forma. E, bom, isso já é de grande utilidade, visto a restrição que os matemáticos tinham na época. E o que se faz então? Eles substituíram essa raiz negativa, eles chamaram de menos 1. Eles chamaram a raiz de menos 1, i ao quadrado igual a menos 1. Se você puxar a raiz dos dois lados, fica 1. Esse foi um artefato utilizado, eu não estou lembrado por qual foi o matemático que fez isso, também não está aqui escrito, mas é um artefato onde tu chama de i, que significa imaginário, atribui esses valores aqui. Então, quando uma equação tem uma raiz negativa na solução, você substitui por i. Bom, existem certas
operações como, por exemplo, se eu multiplicar um número real, seja A pertencente aos números reais, e eu multiplico A por I. Isso aqui é chamado de número imaginário. Por aqui, imaginário. Número imaginário. Acontece que esse número imaginário, ele também não está definido no conjunto dos números reais, como eu havia dito. Mas operações entre eles, de multiplicação e divisão, eles estão definidos nos reais. Como, por exemplo, vou multiplicar AI por BI. É a multiplicação de dois números imaginários. Eu vou ter AB e ao quadrado é menos 1, que eu apaguei, vai ficar menos AB. Ou seja, de números imaginários, a multiplicação de números imaginários, eu caio nos números reais. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o sistema ele é fechado para multiplicações e divisões, né? Se eu fizer uma divisãozinha aqui, AI dividido por BI, posso cortar o I, vai ficar dividido por B. Então, eles são fechados através de multiplicação, bem dizendo, e divisão. Tá, e agora, soma e subtração, como é que fica? Aí eles não são fechados, aí eu vou ter que estender esse conjunto aqui, esse subconjunto aqui, aos números complexos de fato. Eu vou entrar de fato nas operações. Assim, não é porque é tudo letra e número aqui que eles vão ter o mesmo sistema de operação, igual eu mostrei no octônios, eles têm um sistema diferente. É a mesma coisa com os números complexos, eles têm uma estrutura diferente de soma, subtração, multiplicação, divisão, por exemplo, tirar raiz também é diferente. Então, uma série de coisas diferentes, uma série de propriedades diferentes que eu vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui um rigorzinho matemático um pouco mais sofisticado do que geralmente é ensinado em cursos que não sejam de matemática, porque merece, né? Essa teoria é muito bonita para ser desperdiçada, destrinchada pelos físicos de qualquer forma. Para isso eu vou definir o que se chama de número complexo. Números complexos. Também chamado de C contra C. Então tem o conjunto dos reais e tem o conjunto dos complexos. O conjunto dos complexos engloba os reais. E ele é dado por essa forma. AB com um Z aqui. Chamar de Z essa função A com A e B sendo reais. Isso aqui é um número complexo. Aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real. Bom, e agora? Como é que eu faço as somas, as subtrações, divisões, essas coisas todas? Primeiro, a soma, né, a adição, ela é feita de maneira semelhante ao produto escalar. Produto escalar não, a soma vetorial, desculpa. Por exemplo, tenho um A1 aqui, mais um B1, mais IB1, mais A2, mais IB2. Como é que fica isso aqui então? Fica da seguinte forma. A parte dos reais é A1 e A2. Eu vou deixar separado da parte dos imaginários. A parte dos imaginários quem que é? É B1 e B2. Isso aqui já difere dos reais, né?
porque isso parece meio que na verdade é uma soma de vetores, né, propriamente dizendo. Agora eu vou partir para subtração.